A vida de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, foi registrada de maneiras diferentes pelas diversas tradições budistas. Essas variações surgiram devido à transmissão oral inicial dos ensinamentos e às adaptações feitas quando o budismo se espalhou por diferentes regiões. Versões principais: 1. Tradição Theravada, Pali Canon. A versão mais antiga e considerada mais próxima dos relatos originais está no Tipitaka, o cânone em língua Pali. Essa tradição descreve Siddhartha como um príncipe da tribo dos Shakya, no atual Nepal, que viveu protegido no palácio até perceber o sofrimento da existência. Ele então renuncia à vida palaciana, busca mestres espirituais e, após intensa meditação, alcança a iluminação sob a árvore Bodhi. Passa o resto da vida ensinando e, por fim, entra no Parinirvana, estado final de liberação, ao falecer. Essa narrativa enfatiza o Buda como um homem sábio, mas sem características divinas. Tradição Mahayana. No budismo Mahayana, que surgiu séculos depois, há uma visão mais transcendental de Buda. Além de ser um mestre iluminado, ele é visto como um ser cósmico, que teria vivido inúmeras vidas anteriores como Bodhisattva, alguém que adia a iluminação plena para ajudar os seres sencientes. Esse enfoque aparece em textos como o Sutra do Lótus, onde Buda afirma que sua iluminação ocorreu há incontáveis eras e que sua aparição como Siddhartha foi apenas um meio hábil para ensinar os seres humanos. 3. Tradição Vajrayana, tibetano. No budismo tibetano, Siddhartha Gautama é visto como uma emanação do princípio iluminado absoluto. Algumas tradições tibetanas associam sua figura a outras manifestações do Buda primordial e incorporam elementos esotéricos, como visões, práticas tântricas e a ideia de que ele ensinou diferentes níveis de verdade a distintos tipos de discípulos. Diferenças principais: história mais humana ou transcendental. Enquanto o Theravada enfatiza o Buda como um sábio humano, o Mahayana e o Vajrayana o apresentam como um ser cósmico que atua além do tempo e espaço. ênfase nos ensinamentos. O Theravada foca nas quatro nobres verdades e no caminho monástico, enquanto o Mahayana introduz conceitos como a compaixão universal e a ideia de múltiplos Budas e Bodhisattvas. Uso de textos sagrados. O Theravada mantém o cânone Pali, enquanto o Mahayana e o Vajrayana expandem os textos com sutras mais tardios, repletos de simbologia. Quer que eu aprofunde alguma dessas versões? Siddhartha Gautama viveu entre os séculos 6 e 5 antes da Era Comum, um período de grande transformação na Índia. Esse contexto moldou profundamente seu pensamento e ajudou na disseminação de suas ideias. Contexto social. A sociedade era estruturada pelo sistema de castas, consolidado pelos Vedas. Os Brahmanes, sacerdotes, tinham papel central nos rituais religiosos e no ensino das escrituras, enquanto os Kshatriyas, guerreiros e nobres, como Siddhartha, exerciam o poder político. Abaixo deles estavam os Vaishyas, mercadores e camponeses, e os Sudras, servos. Havia também grupos marginalizados, considerados impuros. No entanto, nesse período, algumas pessoas começaram a questionar a rigidez das castas, buscando novas formas de espiritualidade. Havia um crescimento das cidades e do comércio, trazendo mais mobilidade social. Mercadores e artesãos se tornaram economicamente influentes, favorecendo novas formas de pensamento. Os monarcas de reinos como Magadha passaram a apoiar mestres religiosos que não dependiam dos Brahmanes, o que abriu espaço para o budismo e o jainismo. Contexto político. A Índia da época era dividida em diversos reinos e repúblicas tribais. O reino de Magadha, na região do Ganges, estava se tornando uma potência dominante, expandindo seu território e centralizando o poder. Os Shakyas, o povo de Siddhartha, viviam em um sistema republicano, onde um conselho governava em vez de um rei absoluto. Essas repúblicas, no entanto, estavam sendo absorvidas pelos reinos maiores. Havia também um aumento dos conflitos entre reinos, o que gerava instabilidade e mostrava a fragilidade da busca pelo poder. O budismo, ao enfatizar a paz e a renúncia aos desejos materiais, surgiu em parte como uma resposta a essa situação. Contexto religioso. A religião dominante era o brahmanismo, baseado nos Vedas, que enfatizava sacrifícios aos deuses e rituais conduzidos pelos brahmanes. Entretanto, surgia um movimento de contestação chamado Shramana, que incluía ascetas que rejeitavam os rituais védicos e buscavam a iluminação por meio da meditação e da autodisciplina. Dois grupos se destacavam entre os Shramanas. Os Jainistas, liderados por Mahavira, que defendiam a não violência extrema e o ascetismo radical.
2. Os seguidores do budismo, que adotaram um caminho do meio entre o ascetismo rigoroso e os prazeres mundanos. Os Upanishads, textos filosóficos que reformularam o pensamento védico, também começaram a circular, introduzindo ideias como o conceito de Atman, alma, e Moksha, libertação do ciclo de renascimentos, que influenciaram o pensamento de Siddhartha. Conclusão. Siddhartha Gautama viveu em um período de crise política, ascensão econômica das cidades e questionamento do sistema religioso tradicional. Esse ambiente favoreceu o surgimento de novas doutrinas e permitiu que o budismo encontrasse aceitação, especialmente entre os mercadores e camadas sociais que não tinham lugar central no brahmanismo. Se quiser que eu aprofunde algum aspecto, só avisar. O processo que levou Siddhartha Gautama a abandonar sua vida como príncipe e buscar a iluminação é um dos episódios mais conhecidos da tradição budista e está envolto em simbolismo. Ele é frequentemente contado como uma narrativa que ilustra a descoberta do sofrimento e a busca por uma solução definitiva para a condição humana. Infância e juventude no palácio. Siddhartha nasceu na tribo dos Shakyas, na atual fronteira entre o Nepal e a Índia, por volta do século VI antes da Era Comum. Seu pai, Suddhodana, era o governante da República dos Shakyas, e, segundo a tradição, ao nascer, Siddhartha recebeu uma profecia. Ele se tornaria um grande rei ou um mestre espiritual que guiaria a humanidade. Para garantir que ele seguisse o caminho do poder político e não da renúncia, seu pai o criou cercado de luxo e protegido de qualquer contato com o sofrimento. Durante sua juventude, Siddhartha recebeu uma educação aristocrática, dominando as artes marciais, a filosofia e a administração. Casou-se com Yashodhara e teve um filho, Rahula. Sua vida parecia de nada seguir o caminho esperado para um príncipe. Os 4 encontros. Apesar da proteção imposta por seu pai, a tradição conta que Siddhartha, aos 29 anos, teve 4 encontros que mudaram sua visão da vida. 1. Um homem velho, mostrando que a juventude e a vitalidade eram passageiras. 2. Um doente, revelando que ninguém está imune ao sofrimento físico. 3. Um cadáver, deixando claro que a morte era inevitável. 4. Um asceta, alguém que renunciava ao mundo para buscar a verdade espiritual. Esses encontros foram um choque para Siddhartha, pois ele percebeu que sua vida luxuosa não o protegeria da realidade do sofrimento. A ideia de que todos estavam sujeitos à velhice, doença e morte o levou a questionar o sentido da existência e a busca pelo prazer material. Grande partida. Tomado por um desejo de encontrar uma solução para o sofrimento humano, Siddhartha decidiu abandonar sua vida palaciana. Em uma noite, enquanto sua esposa e filho dormiam, ele deixou o palácio em segredo e seguiu para a floresta, tornando-se um shramana, um renunciante errante em busca da verdade. Esse episódio é conhecido como a Grande Partida. A busca espiritual. Nos anos seguintes, Siddhartha estudou com mestres de meditação e experimentou práticas extremas de ascetismo, acreditando que a mortificação do corpo poderia levar à libertação. Ele chegou a se alimentar de apenas 1 grão de arroz por dia e quase morreu de inanição. No entanto, percebeu que a autodisciplina extrema também não trazia a resposta definitiva para o sofrimento. Foi então que ele formulou o caminho do meio, rejeitando tanto os prazeres excessivos quanto o ascetismo radical. Ele retomou a alimentação normal, meditou intensamente sob a árvore Bodhi e, ao atingir a iluminação, compreendeu as 4 nobres verdades e o caminho para o fim do sofrimento. Conclusão. A decisão de Siddhartha Gautama de abandonar sua vida como príncipe foi um processo gradual de descoberta do sofrimento e da impermanência. Seu encontro com a realidade do mundo levou a questionar os valores da sociedade e a buscar uma solução definitiva. Esse caminho levou à iluminação e à fundação do budismo, uma tradição que até hoje influencia milhões de pessoas. O primeiro sermão de Benares, também chamado de Sermão de Sarnath ou Dhammacakkappavattana Sutta, o discurso da roda do Dharma, é um dos momentos mais importantes da história do budismo. Ele marca o início da pregação de Siddhartha Gautama após sua iluminação e estabelece as bases centrais de seu ensinamento. Principais ideias expressas no sermão. 1. O caminho do meio. Buda inicia o sermão alertando contra 2 extremos que devem ser evitados: a busca pelos prazeres sensoriais que leva ao apego à insatisfação, o ascetismo extremo que enfraquece o corpo e a mente sem trazer verdadeira sabedoria.
Ele propõe um caminho do meio, um equilíbrio entre essas duas abordagens, que conduz à libertação do sofrimento. 2. As quatro nobres verdades. O ponto central do sermão é a formulação das quatro nobres verdades, que explicam a natureza do sofrimento e como superá-lo. Primeira nobre verdade. Dukkha. A existência é marcada pelo sofrimento. Tudo é impermanente e, portanto, gera frustração e insatisfação. Samudaya. A causa do sofrimento é o desejo e o apego. O anseio por prazer, sucesso e permanência nos prende ao ciclo de sofrimento. Terceira nobre verdade. Nirodha. O sofrimento pode cessar. Ao eliminar o desejo e o apego, alcança-se o estado de nirvana, a libertação. Magga. O caminho para cessar o sofrimento é o nobre caminho óctuplo, que ensina uma vida baseada na ética, meditação e sabedoria. 3. O nobre caminho óctuplo. O sermão apresenta o nobre caminho óctuplo, que é a prática necessária para alcançar o nirvana. Visão correta, compreender as quatro nobres verdades. Intenção correta, agir com compaixão e desapego. Fala correta, evitar mentiras, calúnias e palavras agressivas. Ação correta, viver eticamente, sem violência ou exploração. Meio de vida correto, ter uma profissão que não prejudique os outros. Esforço correto, abandonar estados mentais negativos e cultivar positivos. Atenção plena correta, estar presente no momento sem distrações. Concentração correta, desenvolver a meditação profunda. Por que esse sermão é tão importante? Marca o início do budismo como tradição ensinada. Foi a primeira vez que Buda compartilhou sua realização com discípulos, estabelecendo as bases do Dharma, ensinamento. Apresenta a essência do budismo. As quatro nobres verdades e o nobre caminho óctuplo são a base de todas as escolas budistas. Explica a causa e a solução do sofrimento. Ao invés de depender de rituais religiosos ou deuses, Buda oferece um caminho prático e racional para a libertação. Mostra um ensinamento universal. O sofrimento e sua superação são questões que qualquer ser humano pode entender e trabalhar, independentemente de cultura ou classe social. Ao final do sermão, segundo a tradição, um dos ouvintes, Kondanya, alcançou a primeira etapa da iluminação, tornando-se o primeiro discípulo iluminado de Buda. O conceito das quatro nobres verdades está diretamente ligado à experiência de iluminação de Siddhartha Gautama, pois elas representam a compreensão central que ele atingiu ao despertar sob a árvore Bodhi. A iluminação de Buda não foi apenas um estado místico, mas uma realização profunda sobre a natureza do sofrimento e o caminho para superá-lo. A experiência da iluminação e as quatro nobres verdades. Após anos de busca espiritual, Siddhartha tentou tanto os prazeres do mundo quanto o ascetismo extremo, mas percebeu que nenhum desses caminhos oferecia uma resposta satisfatória. Ele então adotou o caminho do meio e, em uma noite de profunda meditação, compreendeu as seguintes verdades fundamentais da existência humana. 1. Primeira nobre verdade: a verdade do sofrimento. Durante sua busca, Siddhartha percebeu que tudo na vida é impermanente e que a existência está marcada pelo sofrimento, nascimento, doença, envelhecimento e morte. Mesmo os momentos de felicidade são transitórios e podem gerar frustração. Essa percepção foi essencial para sua iluminação, pois o fez entender que o sofrimento não é um acaso, mas uma característica inerente à vida. 2. Segunda nobre verdade: a causa do sofrimento. Ao observar a mente humana, Buda percebeu que o sofrimento não vem apenas de fatores externos, mas do desejo, do apego e da ilusão. As pessoas sofrem porque anseiam por prazer, status e permanência, ignorando a natureza impermanente da realidade. Durante sua iluminação, ele viu como esse ciclo de desejo e apego mantinha os seres presos à roda do renascimento. 3. Terceira nobre verdade: a cessação do sofrimento. Ao aprofundar sua meditação, Buda percebeu que era possível cessar o sofrimento ao eliminar o apego e a ignorância. Esse estado de libertação é chamado Nirvana, que experimentou diretamente ao alcançar a iluminação. No Nirvana, a mente está livre do desejo e das ilusões que causam sofrimento. 4. Quarta nobre verdade: o caminho para o fim do sofrimento. Sua iluminação também revelou que a libertação não acontece por acaso, mas exige um caminho disciplinado. Assim, ele formulou o nobre caminho óctuplo, um conjunto de práticas que levam ao despertar.
Essas práticas incluem sabedoria, ética e meditação, formando um método sistemático para qualquer pessoa alcançar a iluminação. A conexão entre a iluminação e as quatro nobres verdades. As quatro nobres verdades são o coração da iluminação de Buda. Elas sintetizam a compreensão que ele teve sobre a vida, a mente humana e a libertação do sofrimento. Buda experimentou as verdades antes de ensiná-las. Ele primeiro compreendeu o sofrimento e o caminho para superá-lo por meio da experiência direta, e só depois começou a ensinar aos outros. O primeiro sermão de Benares formalizou essa realização. Após a iluminação, Buda ensinou as quatro nobres verdades como fundamento do Dharma, iniciando a tradição budista. Em resumo, as quatro nobres verdades não são apenas um ensinamento filosófico, mas a própria essência da iluminação de Buda. Elas representam a verdade que ele descobriu e o caminho que seguiu para alcançar a libertação. Os ensinamentos de Siddhartha Gautama foram transmitidos oralmente por seus discípulos e apenas séculos depois, registrados por escrito. Esse processo envolveu memorização rigorosa e recitação coletiva, garantindo a preservação do Dharma, ensinamento, até sua codificação nos primeiros textos budistas. Transmissão oral e primeiros registros. 1. Memorização e recitação. Após a morte de Buda, seus discípulos mais próximos, especialmente os monges, reuniram-se para recitar e organizar seus ensinamentos. Esse evento ficou conhecido como o primeiro concílio budista, realizado em Rajgir cerca de 3 meses após sua morte. O monge Ananda, que acompanhou Buda por muitos anos, foi o principal responsável por recitar os discursos, enquanto Upa organizou as regras monásticas, Vinaya. Os ensinamentos foram transmitidos oralmente por gerações, seguindo um método chamado Chanted Transmission, transmissão recitada, no qual grupos de monges repetiam os textos em conjunto para evitar distorções. 2. Registro por escrito. Os ensinamentos só foram escritos séculos depois, quando o budismo se espalhou por diversas regiões e houve o risco de perda da tradição oral. O primeiro registro escrito ocorreu no século I antes da Era Comum, no Sri Lanka, quando monges da tradição Theravada transcreveram os textos em folhas de palmeira na língua Pali. Esse trabalho resultou no Cânone Pali, a coleção mais antiga de escrituras budistas. As coleções mais antigas de textos budistas, Cânone Pali, Tipitaka ou Tripitaka, considerado a coleção mais antiga e completa de ensinamentos atribuídos a Buda, dividido em 3 seções, Pitakas ou cestos. Vinaya Pitaka, regras para monges e monjas. Sutta Pitaka, discursos atribuídos a Buda. Abhidhamma Pitaka, análises filosóficas e psicológicas dos ensinamentos. É a base do budismo Theravada, predominante no Sri Lanka, Tailândia, Myanmar, Laos e Camboja. 2. Agamas, versões em sânscrito e chinês dos discursos de Buda. Textos preservados por escolas budistas que divergiram do Theravada, formando parte do budismo Mahayana, equivalentes ao Sutta Pitaka do cânone Pali, mas registrados em sânscrito e posteriormente traduzidos para o chinês e o tibetano. São a principal fonte de referência para o budismo chinês e tibetano. 3. Sutras Mahayana. Surgiram entre os séculos I e III da Era Comum e expandiram os ensinamentos de Buda com novos conceitos, como a ideia de Bodhisattva, ser iluminado que adia seu nirvana para ajudar os outros. Exemplos famosos incluem o Sutra do Coração, o Sutra do Lótus e o Sutra da Perfeição da Sabedoria. Conclusão. Os ensinamentos de Buda passaram por uma longa tradição oral antes de serem registrados. O cânone Pali é a coleção mais antiga e amplamente aceita no budismo Theravada, enquanto os Agamas e os Sutras Mahayana refletem a diversidade de interpretações surgidas posteriormente. Se quiser que eu aprofunde algum ponto específico, é só dizer. Os diferentes ramos do budismo, como Theravada e Mahayana, interpretam e preservam os ensinamentos de Siddhartha Gautama de maneiras distintas, refletindo suas diferentes abordagens filosóficas e tradições textuais. Enquanto o Theravada se concentra na preservação literal dos discursos de Buda, o Mahayana expande esses ensinamentos com novas ideias e sutras que enfatizam a compaixão e o caminho dos Bodhisattvas. Theravada, o caminho dos anciãos. O Theravada, que significa ensinamento dos anciãos, é considerado a forma mais antiga do budismo ainda praticada e é predominante no Sri Lanka, Tailândia, Myanmar, Laos e Camboja.
Interpretação dos ensinamentos de Buda baseia-se estritamente no cânone Pali, que contém os discursos atribuídos a Buda, as regras monásticas, Vinaya, e análises filosóficas, Abhidhamma. Enfatiza a iluminação individual por meio da prática do nobre caminho óctuplo, com foco na meditação, na moralidade e na sabedoria. Considera Buda um ser iluminado, mas não um ser divino, e enfatizando que a libertação, nirvana, é alcançada através do esforço pessoal. O ideal máximo é o Arhat, aquele que alcança o nirvana e escapa do ciclo de renascimentos, Sansara. Preservação dos ensinamentos. A tradição oral continua sendo uma prática importante, com monges recitando e memorizando os textos do cânone Pali. Os monastérios Theravada servem como centros de estudo e prática, mantendo um estilo de vida monástico rigoroso baseado nas regras do Vinaya Pitaka. As escrituras não são alteradas ou reinterpretadas significativamente ao longo do tempo, garantindo uma fidelidade maior aos textos antigos. Mahayana, o grande veículo. O Mahayana, grande veículo, surgiu entre os séculos I e III da Era Comum, expandindo os ensinamentos budistas com novos conceitos e escrituras. Ele é predominante na China, Japão, Coreia, Vietnã e Tibete. Interpretação dos ensinamentos de Buda. Aceita os ensinamentos do cânone Pali, mas incorpora também uma ampla coleção de sutras Mahayana, como o Sutra do Lótus, o Sutra do Coração e o Sutra da Perfeição da Sabedoria. Introduz o conceito de Bodhisattva, um ser que adia seu próprio nirvana para ajudar todos os seres a alcançarem a iluminação. Acredita que existem múltiplos Budas e que Buda não apenas alcançou a iluminação, mas continua ensinando em outras formas e dimensões. Expande a ideia de que a compaixão, Karuna, é tão importante quanto a sabedoria, Prajna, incentivando os praticantes a ajudar os outros a se libertarem do sofrimento. Preservação dos ensinamentos. Os ensinamentos são preservados e transmitidos por meio de uma combinação de textos escritos, comentários de mestres espirituais e práticas rituais. As escrituras foram traduzidas para o sânscrito, chinês e tibetano, formando grandes coleções de sutras, como o Tripitaka chinês e o cânone tibetano. O budismo Mahayana é mais flexível na interpretação dos ensinamentos, permitindo a incorporação de novas ideias e praias e práticas ao longo do tempo. Outros ramos, Vajrayana e tradições regionais. Além do Theravada e do Mahayana, há o Vajrayana, uma vertente do budismo que se desenvolveu no Tibete e na Mongólia, incorporando elementos do Mahayana e práticas esotéricas, como o uso de mantras e rituais simbólicos. Conclusão. O budismo Theravada busca preservar os ensinamentos de Buda da forma mais fiel possível, enquanto o Mahayana expande e interpreta esses ensinamentos com novas ideias e escrituras. Ambas as tradições compartilham a essência das 4 nobres verdades e do nobre caminho óctuplo, mas diferem na abordagem sobre como alcançar a iluminação e como preservar o Dharma. A tradição oral foi fundamental para a transmissão do budismo antes da escrita dos primeiros textos canônicos, garantindo que os ensinamentos de Siddhartha Gautama fossem preservados e disseminados ao longo dos séculos. Durante os primeiros séculos após a morte de Buda, seus discípulos memorizaram e recitaram coletivamente seus ensinamentos, seguindo métodos sofisticados de repetição e transmissão oral. A importância da tradição oral no budismo primitivo. O contexto da Índia Antiga. No período em que Buda viveu, séculos 5 ou 4 antes da Era Comum, a escrita não era amplamente usada para preservar textos religiosos. A tradição védica, que influenciou fortemente a cultura da época, dependia de uma transmissão oral rigorosa para manter seus hinos e ensinamentos intactos. Os discípulos de Buda adotaram métodos semelhantes aos dos Brahmanes, utilizando recitações em grupo e técnicas mnemônicas para preservar os ensinamentos. 2. Métodos de preservação oral, recitação coletiva. Os ensinamentos eram repetidos em grupo para evitar distorções, garantindo que erros individuais fossem corrigidos pela comunidade. Uso de fórmulas fixas. Muitos discursos de Buda possuem repetições e estruturas padronizadas, como listas numeradas, 3 joias, 4 nobres verdades, nobre caminho óctuplo, o que facilitava a memorização. Responsabilidade dos monges. Os monges mais experientes ensinavam os discursos aos mais novos, garantindo a continuidade da tradição. Divisão dos ensinamentos.
Diferentes grupos de monges memorizavam partes específicas do Dharma, especializando-se em certos discursos ou regras monásticas. 3. O papel dos concílios budistas. Primeiro concílio budista, cerca de 483 antes da Era Comum, Rajgir. Realizado logo após a morte de Buda, teve o objetivo de organizar e recitar coletivamente seus ensinamentos. Ananda, principal discípulo e companheiro de Buda, recitou os discursos, Sutta Pitaka, enquanto Upali recitou as regras monásticas, Vinaya Pitaka. Segundo concílio budista, cerca de 383 antes da Era Comum, realizado para resolver disputas sobre a disciplina monástica, continuou reforçando a transmissão oral dos textos. Terceiro concílio budista, século III antes da Era Comum, sob o rei Asoka, responsável pela organização e padronização dos textos que mais tarde seriam escritos no Cânone Pali. Influência da tradição oral na estrutura dos textos canônicos. Quando os ensinamentos foram finalmente escritos, a tradição oral influenciou sua estrutura. Repetições extensas. Muitos sutras repetem frases inteiras para reforçar a memorização. Estrutura baseada em diálogos. O uso de perguntas e respostas facilitava a recordação. Listas numeradas, o uso de números, 3 características da existência, 4 nobres verdades, 5 agregados, 8 caminhos, 12 elos da originação independente, organizava os conceitos de forma mais fácil de lembrar. O fim da transmissão exclusivamente oral. Por volta do século I antes da Era Comum, no Sri Lanka, os monges decidiram escrever os ensinamentos para evitar sua perda, pois a tradição oral enfrentava desafios como a morte de monges experientes e a expansão do budismo para novas regiões. O Cânone Pali foi então registrado em folhas de palmeira, preservando os ensinamentos de forma escrita, mas mantendo a tradição oral como parte do treinamento monástico. Conclusão. A tradição oral garantiu que os ensinamentos de Buda fossem preservados fielmente antes da escrita dos primeiros textos budistas. Métodos como a recitação coletiva, as repetições estruturadas e os concílios ajudaram a manter a precisão das doutrinas. Mesmo após a escrita dos textos canônicos, a recitação oral continuou sendo uma prática essencial na transmissão do budismo, especialmente dentro das comunidades monásticas Theravada. Se quiser que eu aprofunde algum desses pontos, me avise. Os ensinamentos de Siddhartha Gautama surgiram dentro de um cenário religioso e filosófico complexo na Índia antiga, dialogando e ao mesmo tempo rompendo com tradições estabelecidas, como o hinduísmo védico e o jainismo. Embora compartilhassem algumas ideias, como o conceito de karma e a crença no renascimento, o budismo se diferenciou em pontos centrais, como sua rejeição ao sistema de castas e a autoridade dos Vedas. Na época de Buda, entre os séculos 6 e 5 antes da Era Comum, a Índia passava por mudanças significativas em sua estrutura social e religiosa. A tradição védica, que dominava a espiritualidade indiana, era baseada nos textos sagrados conhecidos como Vedas, nos quais os sacerdotes brahmanes desempenhavam um papel central, realizando rituais e sacrifícios para os deuses. No entanto, esse modelo começou a ser contestado por movimentos ascéticos conhecidos como Shramanas, compostos por renunciantes que rejeitavam a autoridade védica e buscavam a libertação do ciclo de renascimentos, samsara, por meio da disciplina espiritual e da meditação. O budismo e o jainismo surgiram dentro desse contexto de questionamento às antigas tradições. Uma das principais críticas de Buda à tradição védica estava relacionada ao sistema de castas. Enquanto os brahmanes sustentavam que o dever religioso, dharma, de uma pessoa era determinado por sua casta de nascimento, Buda afirmou que qualquer indivíduo, independentemente de sua origem, poderia alcançar a iluminação. Da mesma forma, ele rejeitou a ideia de que os sacrifícios rituais e as oferendas aos deuses eram essenciais para a libertação, argumentando que o verdadeiro progresso espiritual vinha da conduta ética, da meditação e da compreensão da realidade. Outra grande ruptura com o hinduísmo védico ocorreu na interpretação do karma e da identidade pessoal. No hinduísmo, acreditava-se que cada indivíduo possuía uma essência imutável, chamada Atman, que passava por múltiplos renascimentos até atingir a libertação, unindo-se a uma realidade suprema, Brahman. Buda, no entanto, negou a existência de um eu permanente e ensinou a doutrina do anatta, não eu, segundo a qual o que chamamos de eu é apenas um fluxo de fenômenos interdependentes, sem uma essência fixa.
Para ele, a libertação não significava a união com uma realidade divina, mas a cessação definitiva do sofrimento através do nirvana. Em relação ao jainismo, religião fundada por Mahavira, um contemporâneo de Buda, havia pontos de convergência e divergência. Ambos os sistemas rejeitavam os Vedas e o sistema de castas, compartilhando também a crença no karma e no renascimento. No entanto, a visão jainista do karma era distinta da budista. Os jainistas acreditavam que o karma era uma substância física que se acumulava no corpo devido a ações impuras, tornando-se um peso que impedia a libertação. O budismo, por outro lado, via o karma como um princípio moral, um efeito das intenções e ações que influenciava as condições futuras da existência, mas sem qualquer substância física associada. Outra diferença fundamental estava na prática espiritual. O jainismo enfatizava a não violência de maneira extrema, exigindo de seus monges a abstenção absoluta de qualquer ato que pudesse causar dano a um ser vivo, mesmo que involuntário. Muitos praticantes cobriam a boca com panos para evitar a inalação de insetos e evitavam pisar no chão sem antes verificar se havia pequenos seres vivos. Buda também defendia a compaixão e a não violência, mas sem o rigor absoluto do jainismo, adotando uma abordagem mais equilibrada e prática. Além disso, enquanto os jainistas acreditavam que a libertação, Kaivalya, exigia severas práticas ascéticas como o jejum extremo e a mortificação do corpo, Buda rejeitou essas práticas após experimentar pessoalmente a austeridade rigorosa e perceber que ela não levava à iluminação. Em vez disso, ele propôs o caminho do meio, evitando tanto os prazeres sensoriais excessivos quanto a autonegação extrema. Para ele, a libertação era alcançada por meio da meditação, da sabedoria e de um comportamento ético equilibrado. Os ensinamentos de Buda, portanto, emergiram como uma alternativa revolucionária às religiões de sua época. Ele rejeitou a supremacia dos brahmanes e os sacrifícios rituais, redefiniu o conceito de dharma como um princípio universal e reformulou a ideia de karma sem um eu permanente. Apesar de dialogar com o hinduísmo védico e o jainismo, o budismo traçou um caminho próprio, oferecendo uma abordagem mais acessível e baseada na experiência individual para aqueles que buscavam a libertação do sofrimento. Caso queira que eu aprofunde algum ponto específico, me avise.